Bruno do céu, comprei uma ação e ela começou a despencar. O que eu faço? Eu acabei de comprar e já tô perdendo dinheiro. Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo e você tá no canal Enriquecer de Verdade. E essa é uma pergunta que eu recebo muito de muita gente, todo mundo, cara, eu comprei uma ação agora e aí passou uma semana e começou a despencar, já tô perdendo 5%, 6%, acabei de comprar e já tô no prejuízo. O que aconteceu? Por que eu tô perdendo dinheiro? Eu devo vender? Eu devo comprar mais? Eu devo manter minha posição? O que eu faço realmente? A pessoa, tem muita gente que chega nessa parte e fica perdido. E eu vou te esclarecer isso tudo até o final do vídeo, então fica comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe. E se você ficar com alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo que eu vou responder todo mundo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e manda para um amigo para trazer ele para esse mundo realmente. Vai que ele curte investimento, você vai lá, manda esse canal para ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar demais. Bom, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quando você compra uma ação, você tem que comprar ela por um motivo. Qual que é o motivo que você está comprando essa ação? Se você compra uma ação basicamente para ganhar dinheiro no curto prazo, você não está olhando para fundamentos, você está olhando simplesmente para gráfico, porque você vai comprar agora, vai sair uma notícia agora, ou o gráfico dela está em tal lugar, e aí você vai vender daqui uma semana, daqui 3 dias, daqui 4 dias. Então você quer ganhar dinheiro no curto prazo, você não está investindo a longo prazo. Então você não está olhando para fundamentos. Então você tem que ter isso em mente. Qual que é o objetivo que você investe? Se você investe em curto prazo, você tem que ficar ligado em relação a pequenas variações que dá naquela ação. Por exemplo, eu comprei ela a R$10. Se aquela ação subiu para R$15 e você está com uma posição, investi 50 mil nessa ação, de 10 para 15 subiu bastante, deu para ganhar bastante dinheiro com isso. Então se você está no curto prazo, você automaticamente vai lá e vai fazer a venda daquele ativo, porque ele valorizou e você conseguiu concluir o seu objetivo, que era ganhar dinheiro no curto prazo. Agora, se você está investindo, e o que eu falo para todo mundo fazer, igual eu, é investir para longo prazo. Se você está investindo a longo prazo, faz buy and hold, o que eu falo para você é o seguinte: quando você compra uma ação e ela desvaloriza, o que você tem que olhar? Cara, você tem que olhar o preço dela? Não, você não tem que olhar o preço. Você tem que olhar para os fundamentos. Se você investiu numa empresa por quê? Ela estava com uma margem líquida boa, ela estava tendo bastante lucro, ela estava com uma rentabilidade alta, o ROI dela estava crescendo, o PL estava pequeno, o PVP dela estava pequeno. Você realmente viu fundamentos daquela empresa, você viu que o dividend yield dela estava bom, você estava recebendo dividendo tranquilo, e você viu que valia a pena investir naquilo, você vê potencial de crescimento, potencial de retorno, você investiu para longo prazo, você analisou os fundamentos. Se o preço daquela ação caiu, por exemplo, saiu uma notícia que provavelmente o governo vai fazer isso, isso e aquilo, e aquela empresa vai lá e cai, porque a bolsa está caindo. Os fundamentos continuam as mesmas coisas, os diretores continuaram os mesmos, os funcionários continuaram os mesmos, não mudou basicamente nada dentro da empresa. O que mudou foi o cenário econômico do Brasil. Por exemplo, trocou o Bolsonaro pelo Lula, aí o Brasil entrou em queda, e aí a Bolsa de Valores respondeu negativamente para isso, e aí todas as empresas estavam lá, começou a cair. Mas aquela empresa continuou dando o mesmo lucro, só porque trocou um presidente, por exemplo, de um dia para o outro, aquela empresa parou de dar mais lucro, aquela empresa demitiu 30 funcionários, a rentabilidade dela caiu. Se caiu, se os fundamentos foram afetados, aí sim você deve dar uma olhada e falar assim: caraca, o que está acontecendo com essa empresa? Por que ela está perdendo tanto dinheiro assim? Por que está perdendo capital? Aí você tem que analisar e ver se realmente os fundamentos foram quebrados. Se os fundamentos foram quebrados, você vai lá e provavelmente verifica se vale a pena ou não você continuar com aquela empresa. Se vale a pena você desfazer do papel, ou se realmente só foi um cenário econômico. Por exemplo, igual eu te falei, trocou o presidente. Se nada mudou, continuou os mesmos fundamentos, só porque a bolsa está caindo e aquela empresa está acompanhando, mas os fundamentos continuaram os mesmos. Se você antes comprou ela a X e ela começou a valorizar um pouquinho, você, tô animado. Aí ela começou a cair demais. Os fundamentos continuaram os mesmos. Ela só tá mais barata em relação ao que estava antes. Por que você não vai comprar agora? Se antes você tinha comprado a um preço maior com os mesmos fundamentos. Ela caiu, tá mais barata com os mesmos fundamentos, por que você não vai comprar agora? Você já tá pensando em vender? Então assim, você tem que ter essa lógica. Você investiu porque aquela empresa estava boa, quando você estava investindo com os fundamentos positivos. Se aquela empresa começou a cair, só o preço dela mudou, a cotação do dia desvalorizou, mas os fundamentos continuaram os mesmos e ela tá até mais barata, o PVP dela tá mais barato, o PL tá menor, vale a pena ou não você comprar? É claro que vale. Se você investiu nela aqui, viu, fez sentido para você investir nela nessa posição. Agora que ela caiu um pouquinho, não vai fazer sentido se aproveitar? Ela tá mais barata, então ela tá mais vantajosa a compra, entendeu? Então você tem que olhar pelos fundamentos. Não fica olhando, a ação caiu, subiu demais, vou vender. Não. Você está investindo com o objetivo que é acumular patrimônio ao longo prazo, rentabilizar o seu patrimônio que já está lá investido. Então se você compra uma ação e ela valorizou, rebalanceia a sua carteira, compra outras ações até chegar na posição que você quer. Aquela ação, ela valorizou por quê? Porque você fez uma boa escolha. Você realmente escolheu uma ação que ao longo
longo prazo valorizou e você concluiu seu objetivo, que era valorizar seu patrimônio. Agora você rebalanceia ela para não depender só daquela ação, entendeu? Se você depender de uma ação só, pô, você tá lascado. Se aquela empresa cair, você vai perder muito dinheiro. Então você sempre rebalanceia a sua carteira e evita ficar vendendo se não teve quebra de fundamentos. Você escolheu aquela empresa e ela é boa, investe naquela empresa e acredita nela. Fica 10 anos com ela na carteira se for preciso. Mas se você escolheu ela porque ela é boa, mantenha ela na sua carteira. Aí você me pergunta, Bruno, o que você faz quando uma ação cai, quando uma ação sobe? Ou o que você faz? Você mantém ela? Bom, exatamente o que eu faço é o seguinte: eu tenho definido quantos por cento que eu quero ter na minha carteira de cada ativo. Eu quero ter ali 10% em Ambev, 10% em Banco do Brasil, 10% em Banco Inter. Eu vou lá e separo, eu quero ter 25% fundo imobiliário. Eu faço a separação total da minha carteira, certinho as porcentagens, eu tenho uma planilha definida exatamente quanto que eu quero em cada ativo. Quando eu defino quanto que eu quero em cada ativo, eu simplesmente vou lá e faço uma gestão da minha carteira de forma basicamente automática. Eu faço uma compra, lanço na planilha e ela vai lá e rebalanceia minha carteira. Ó, você está precisando comprar mais ações dessa e vender tais ações. Em vez de eu vender, eu simplesmente compro e vou rebalanceando a minha carteira. Então uma ação minha caiu muito. Se eu queria ter 10% dela na minha carteira, eu estava com 10%. Quando ela cai, automaticamente ela vai para 8%, 7%. Eu tenho que rebalancear essa carteira. Se aquela ação não teve quebra de fundamentos, eu vejo na minha planilha, ó, você está precisando comprar mais 3% em cima dessa ação. Eu vou lá e recompro as 3% em cima da ação que caiu. E aí eu rebalanceio ela de volta para os 10%, entendeu? Então eu fico fazendo isso. Se ela sobe muito, eu vou lá e compro de outra para rebalancear. Então eu sempre fico mantendo do jeito que eu quero a minha carteira. Eu defino uma porcentagem e mantenho essa porcentagem exclusiva na minha carteira. Eu quero isso e eu vou ter isso, entendeu? Então eu sempre rebalanceio os meus investimentos. E é o que eu recomendo para você fazer também. É uma forma muito boa de você ter em mente e ter um foco para você ir. Senão você vai ficar perdido. Pô, caiu tal ação. Será que eu vendo? Será que eu não vendo? Será que eu compro mais? O que eu devo fazer? Você não tem um foco, você não tem uma linha para seguir, entendeu? Então você tem que saber aproveitar as oportunidades também. Claro, às vezes você não vai seguir sua planilha. Às vezes a planilha, compra tal ação, mas essa aqui desvalorizou 40%. E o fundamento continuou mesmo, foi só uma notícia que saiu, pô, aproveita e compra muito dessa aqui. Quando ela subir de volta, você vai lá e vai comprando as outras para rebalancear, entendeu? Então você tem que saber aproveitar as oportunidades, mas ter uma linha de raciocínio para seguir, que no caso da minha é o rebalanceamento da minha carteira. Eu ter definido as porcentagens que eu quero em cada. Então não fico dependendo, a ação caiu muito, o que eu faço? Eu já tenho lá na planilha definida. Pô, eu tenho que comprar mais 3 ações dessa para voltar para os 10% que eu queria inicialmente. Então vou lá, compro 3 ações dessa para voltar para os 10%. Subiu muito, em vez de eu vender essa, eu vou lá e compro de outra. Aí rebalanceia. Então eu sempre fico desse jeito, eu sempre fico rebalanceando de forma basicamente automática. E é isso que eu acho que você tem que olhar. Você não tem que olhar para cotação, não tem que olhar para preço. Claro, se você está investindo a curto prazo, aí você ignora tudo isso que eu estou falando aqui agora. Mas se você investe para longo prazo, você tem que olhar para os fundamentos de uma empresa. Você tem que olhar para os indicadores que ela está mostrando para você. Que aquela empresa é boa, ela tem uma ótima gestão, ela tem uma rentabilidade alta, uma margem líquida alta. Então vale a pena você investir nela por conta dos fundamentos, por conta do lucro que ela está dando. Se o preço dela caiu, foda-se o preço. Você está olhando para longo prazo e para a rentabilidade que aquilo vai te dar no longo prazo, não agora. Se caiu uma semana, pô, espera outra 2, 3 semanas para ver se o preço não volta, até sobe mais do que estava antes, entendeu? Então você tem que olhar isso, olhar para os fundamentos. E é isso que eu faço com os meus investimentos. Eu invisto para longo prazo, eu faço o rebalanceamento da minha carteira e eu acho que é uma ótima linha de raciocínio para você seguir também. Eu não consigo disponibilizar essa planilha de graça para você porque é uma coisa exclusiva dos nossos alunos da mentoria. Se você quiser fazer parte, é só clicar no link aqui da descrição e aí você já vai ter acesso a essa planilha que faz o rebalanceamento quase que automático para você, só tem que fazer os lançamentos lá. Mas se você quiser também, tem muita planilha disponível na internet, tem muito aplicativo, então não é desculpa alguma você não fazer o rebalanceamento da sua carteira. Você tem que rebalancear, você tem que definir exatamente quanto que você quer ganhar, quanto que você quer ter em cada ação e aí você vai lá e faz a gestão da sua carteira automática. Mas é isso, espero que você tenha entendido o vídeo, espero que você tenha entendido o intuito desse vídeo de passar conhecimento para vocês, para você realmente entender e ficar tranquilo em relação a se uma ação cai ou uma ação sobe, você já ter definido o que você quer, a porcentagem dentro dos seus investimentos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.